Olá, pessoal, começando o seu, nosso M, programa de empreendedorismo, marketing, entretenimento, que a gente curte muito. E estamos com roupa diferente, estamos em uma versão mais assim, como direi, Márcio, meu parceiraço aqui, a versão mais incrível, mais maravilhosa, mais espetacular, mais o que, sei lá, meu irmão, vou falar adjetivo aí, cara. Uma versão mais profissional, uma pegada diferente, e eu já vou, antes de apresentar o nosso convidado, que está aqui, aliás, é um convidado espetacular, sensacional, hein? Fantástico. Aliás, uma pegada nova do programa, né? A gente vai contar histórias aqui diferentes, vocês vão gostar, exatamente. Vamos lá para Portugal com o nosso correspondente internacional, Davi Baia, diretamente de Lisboa, né? Davi, lá do velho continente, o que você traz para a gente? Seja bem-vindo. Exatamente, o M tá aqui em águas internacionais. Você vê aqui que a nova fase do programa, tamo com tudo. E Mas o cabelo é o mesmo, né, Davi? O cabelo não mudou nada, né, meu? nada. Isso ainda não, mas daqui a pouco essa moda chega aí. É só mais uma paciência aí. Mas é o seguinte, ó, a gente, para quem acompanha a gente sempre fala sobre empreendedorismo, a gente sempre fala sobre um negócio, mas tinha algo faltando. Tinha algo faltando que era o seguinte, é a pegada do se vira, sabe? Aquela coisa de você ir mão da massa, que sempre é uma coisa que vem alinhada com conhecimento. Então, às vezes as pessoas falam, será que eu vou para faculdade? O outro tem mais mérito porque ele foi trabalhar em vez de estudar. Mas quando as duas coisas se unem numa só história, cara, tem muitos insights que a gente dá para tirar disso daí. E o Anderson é esse cara. É o cara que ele une mãos à massa, é o cara que une aí aquela gota de suor. Criatividade do brasileiro, né, cara? Muito bem, Davi. Só que você está apresentando o convidado, mas você não falou, não falou com nossa audiência, não falou para clicar aqui no canal, não falou para. Cara, a gente tá em tanta plataforma que eu já não sei onde clica, nem como faz, manda carta. Cara, sintoniza, clica. Vai aparecer o número da caixa postal e um Pix aí pra você. Faz o Pix, hoje é o dia do Pix. Pix Show, Pix Show, é isso que tem que fazer hoje. Então vamos lá, Davi. Vou aproveitar que você já está vendo o nosso convidado, Anderson Pereira, que está com a gente aqui no estúdio. A gente vai torcer para que também o Davi chegue no estúdio aqui com a gente. Que hora dessa, né? De caravela. E olha, Anderson Pereira é um cara muito bacana. Seja muito bem-vindo, Anderson M. A gente está, assim, muito orgulho de ter você, porque quando a gente escutou a tua história, a gente falou assim, para tudo. Porque não é uma história assim, que você escuta todo dia. E a gente estava falando aqui em off, muitas vezes as pessoas até estudam, leem, né, se informam, mas não têm a vivência. É Não passou por aquilo. É aquele cara que está vendendo livro de startup, mas nunca teve uma startup. Aquele cara que está falando de empresa que nunca foi empresário. Está ensinando os outros, que tem muito guru hoje em dia fazendo isso. Não, Davi, eu também tem muito guru? Que tem, né? Ó, guru é o que mais tem, cara. Mais tem, mas hoje o programa é um cara que faz acontecer, né? É isso que Então, bacana que a gente pegou aqui um briefing bem rápido. O Anderson teve ele vai falar, vou deixar você contar a história, Anderson, mas ele teve uma passagem muito legal, porque ele vem de família humilde, ele trabalhou em várias situações, assim, por exemplo, porteiro e tudo mais, e hoje o Anderson, além de ser empresário, um empresário muito bem sucedido, ele tem uma coisa que eu acho fundamental, e eu falo isso já desde que a gente começou esse projeto do M, que é a busca pelo conhecimento, né? Porque por mais que a gente fale muito, o pessoal em nada fala de soft skills, né, de empatia, de ser uma pessoa bacana e tal, mas as hard skills, né, que é a parte mesmo de você conhecer, de você estudar, de você correr atrás, de buscar a informação certa, a sustentação daquilo que você vai defender depois, eu acho isso importantíssimo. Aquela coisa, você vai contratar uma pessoa porque ela é simpática, porque ela é grata, porque ela conhece o que você quer que ela conheça, né? E outra também, contrate uma pessoa que esse até sabe melhor do que você. Isso até Steve Jobs, tá? Porque se você contratar uma pessoa que não sabe nada,
você vai arrumar confusão. Eu acho que Jobs tão criticado no nosso último programa. Agora é técnico, vamos dar voltas nessa. Direito de resposta para Steve Jobs e companhia, hein? Eu falo muito disso. Então, assim, vamos lá. Anderson, seja muito bem-vindo ao M. A gente está, assim, muito bacana receber você aqui. E, por favor, o público é seu para a gente começar. Conta um pouquinho da história. Assim, com aquela história que você estava falando, mas lá, no início, quando você, aquele perrengue das épocas dos idos de 90, né, que vocês vieram do Espírito Santo, você é carioca. Aí, gente, importante. Flamenguista. É o mínimo que se espera. Uma pessoa com esse talento, né, com essa capacidade de se reinventar, é o mínimo que se espera. Flamenguista, uma pessoa de muita fé. Também acho isso muito bacana. Nós flamenguistas ultimamente precisamos disso também, né? Exatamente. De fé, Você tem que acreditar nisso. esquecer disso. E é lógico, eu acho que tudo, né? Esporte, negócio, tudo tem que ter fé. Enfim, é uma pessoa com uma história muito bacana. Então, Anderson, dá uma pequena Do teu início. o teu início. Daí a gente vai te perguntando, a gente vai uma resenha, um bate-papo. Davi, você é de Portugal, entra aí, olha, qualquer momento aqui na conversa também, pode ficar à vontade. Pessoal, bora lá. Para mim eu acho que é recíproco, para mim o privilégio e a honra é toda minha em receber esse convite, estar aqui com vocês, poder estar falando com esse público aí maravilhoso que se envolve em empreendimento, em negócios e quer sempre, que a gente que vem de comunidade, vem de muita pobreza, você acha que nunca você vai chegar naquele status. Você fica olhando e fala assim, cara, como é que eu vou chegar nesse ponto que quando você olha para sua família, para trás, não tem ninguém para te ajudar, cara. Então é impossível você chegar onde eu cheguei, sozinho, se o Senhor não estiver na sua frente. Então, galera, meu nome é Anderson Pereira, como meu amigo Sandro acabou de falar. Eu sou nascido em 81, nasci ali em Realengo, um lugar de subúrbio também, mas que eu sou apaixonado, gosto muito de Realengo, Bangu. E aí, meu pai na área da construção civil, meu pai é mineiro, mas veio para o Rio de Janeiro na década de 70. E aí, nasci, meu pai casou. Nascido naquela família ali, meu pai trabalhando com construção civil e minha mãe do lar. E aí aquela coisa, né? Aquela dificuldade comum. Mas enfim, quando foi em 88, meu pai abriu a primeira empresa dele, que é a PA Pereira. PA Pereira Construções Prediais, que é PA Pereira, Paulo Augusto Pereira, que é o nome do meu pai, né? E aí as coisas começaram a acontecer para ele, entendeu? Porque minha família sempre trabalhou muito, nunca correu de trabalho. Mas faltou para o meu pai, Davi, uma estrutura de negócio, de fato, para todo empreendedor que não tem essa base familiar para orientar, para poder ensinar a fazer um caixa reserva, fazer um investimento no ativo, enfim. E aí, quando foi na década de 90... Aí, deixa eu só te interromper, que você me lembrou um negócio muito bacana. Uma vez uma pessoa falou assim, um aluno, né? Falou assim, professor, tô sem sorte. Eu falei, opa, não é bem assim. Eu acredito muito nisso, tá? Não é porque você está aqui, não, mas eu acredito muito. Acho que a sorte é o encontro do conhecimento com oportunidade. Perfeito. Também. Não é? Certo? Porque não adianta você ter conhecimento e não ter oportunidade, e não adianta você ter oportunidade e não saber o que fazer. Mas eu queria encaixar mais uma coisa nisso aí que o senhor Pode encaixar, não. O senhor não, você. Para. Deixa eu passar mais pra branca. Oportunidade, esse encontro, mas tem algo, cara, que eu coloco que não é a fé, é o seu esforço, a dedicação. Sim, concordo. Porque o cara, muitas das vezes, Davi, o que é que ele faz? Ele correu atrás, estudou na melhor instituição de ensino, tem um currículo top, mas está em casa esperando aparecer a oportunidade. É verdade. Não tem nada para ele fazer. Ele E se lamentando. Verdade. você olhar a notícia, ver para onde ele vai, pô. Então, cara, eu acredito, pô, eu trabalho, cara, eu não tenho hora para trabalhar, eu só tenho hora para iniciar, hora para acabar, não tem. Mas segunda-feira eu quiser ir na praia, eu vou na praia segunda-feira. Me chama. Irmão, mas vai trabalhar de 6, 7 horas da manhã até meia-noite, no domingo, eu vou trabalhar, porque eu vou dar o meu melhor para ter o melhor resultado naquilo que eu vou fazer. Eu acredito que falta muito isso no empreendedor hoje. Eu acho que muitas vezes a pessoa inicia. Gestão do tempo também. A gestão de tempo. Sabe? Eu acho que assim, a gente já tá num mundo que se você acordar 8 horas, tu já tá atrasado. Exatamente. Já tem gente na sua frente. Eu aprendi na fundação, eu estudei, Davi, fiz um MBA na FGV, sou gerente de projeto formado pela fundação.
E graças a Deus, sempre procurei ser um bom aluno, com CR bom, de conceitos bem, um proveito bom. Isso a gente vai falar um pouquinho para frente, que levou o nível da minha empresa para outro patamar. Em 17, quando eu entrei na fundação, eu estava num patamar. Quando eu terminei minha pós em 2018, eu fui para um outro patamar. Cara, o conhecimento para você, ele te coloca em uma outra conversa com o mercado. E aí você se prepara. Eu fiz obra, Davi, para a Posco do Brasil, mas é a instalação dela aqui. Terceira maior mineradora do mundo, a empresa chinesa. Eu fiz, e o diferencial da minha proposta de negociação, a minha proposta foi a mais cara e foi aceita. E a gente fez uma apresentação para eles, a proposta era em mandarim, inglês e português. Muito legal, cara. Entendeu? Maneiro. Levei para apresentação um intérprete, que eu não falo inglês, não tenho vergonha, galera. Eu acho que, como eu vim de uma pobreza muito grande, a Thaísa, minha filha de 18 anos, que eu vou falar um pouquinho sobre ela. Olha a Thaísa, Davi. Aí, seu Ana Paula. Thaísa, eu sou pai, Davi. Eu tenho uma história que eu uso isso com muito orgulho, galera. Vocês estão em casa. A minha primeira namorada, comecei a namorar ela, eu tinha 17 anos lá na comunidade e ela tinha 14 anos. Noivei, minha primeira namorada, minha noiva e minha esposa. Que legal. E Deus nos deu 2 filhas. A Thaísa tem 18, fez agora 15 de janeiro. Em fevereiro passou para o ERJ aqui no Rio de Janeiro, Engenharia Civil, orgulho do pai. Muito bom. E passou para a CEPET, Engenharia Civil, escolheu estudar na CEPET, está lá fazendo engenharia dela. E aí, cara, são coisas que têm acontecido na nossa vida que a gente tem hora que você fica assim, meio perdido, cara. Você falou do berço, né? Eu tava contando ali a história do teu pai. O teu pai não tinha estudo, né? Não. Mas essa garra de trabalhar, de botar a mão na massa, ele passou para você, né? O que meu pai... Conhecimento, não deixa de ser um conhecimento, De vida, acho que o principal que meu pai depositou em mim foi a vontade de trabalhar e a fé. Legal, cara. Eu morando numa comunidade, a minha casa, Davi, o chão era de terra. A nossa casa que nós morávamos era o chão de terra. E meu pai sentou eu e meu irmão e falou assim, ó, eu conversei essa noite com meu amigo, ele orando a Deus, ele fala que o Senhor Jesus é amigo dele, é todo nosso. Todo mundo. E aí ele falou assim, ó, meu amigo falou que vai dar tudo pra vocês, mas nos larga, ele não esquece dele não. E é tudo que meu pai falou pra mim, com meu irmão Davi, Márcio, Sandro, ele tem cumprido e tem acontecido, mas e assim, mas como que isso aconteceu? Nós vamos voltar lá e vamos conversar essa história, entendeu, cara? Muito bacana. Mas, quer dizer, a empresa do seu pai chegou a prosperar, quer dizer... Chegou a prosperar, meu pai chegou a ter 200 funcionários aqui. É mesmo, bicho. Existia uma construtora que quem é um pouquinho de idade aí, igual a gente, Me chamei isso. Mas é bem rápido, né? uma construtora chamada Incol. Sim, sim. Mas, Inteiros da Incol, no Rio de Janeiro. a escola, aliás, depois quebrou, deixou a galera aí meio... Mas, mais essa história. Chegamos a ter 200 funcionários lá, na empresa, na PA Pereira, e prestávamos serviço. Nosso maior cliente era a Incol. E aí, passamos por aquele processo difícil. Então, assim, meu pai, ele me ensinou isso. Ele me ensinou até Vocês estão lá num balão da Incol também, né? Amém. Nossa. E aí nós tínhamos que ter essa Fé. força de vontade, a fé em primeiro lugar, voltando naquele gancho que o meu amigo Sandro falou, que é conhecimento com oportunidade. Mas tem a fé e tem teu esforço, cara, tua dedicação naquilo que você vai fazer. Determinação, A né? determinação. Eu estava na comunidade, no Morro São José Operário. Quem conhece, quem está me assistindo aí, tem uma igreja da Assembleia de Deus lá. E existe poder paralelo ali na frente, ali, só a misericórdia de Deus. E aí, eu estava com meus amigos e saí no ano de 2000 mais ou menos. Muita gente. E aquelas pessoas, que não precisa falar aqui agora, Isso... a alguns metros da gente. Sim. E vendendo aqueles produtos ilícitos lá. E a gente discutindo, meus amigos falaram pra mim assim, eu falei assim, cara, eu não vou morar no morro. Eu não vou morar aqui, eu vou morar lá embaixo. Eu vou conseguir. E meu amigo falou assim pra mim, cara, como é que você vai conseguir pagar água, luz, IPTU? Não vai conseguir. Eu falei assim, eu vou conseguir. Como eu vou fazer, eu não sei, mas o Senhor sabe como eu vou conseguir. E Anderson, hoje existe, cara, uma glamorização dessa coisa de você morar na favela e tal. Porque, isso não deprecia ninguém, né? Você passou por uma necessidade, teve que morar lá, mas é difícil, né, cara? Porque você não tem ali saneamento básico, você tem muitos problemas. Tráfico, Não dá para glamorizar assim, não, isso aqui é o melhor lugar do... Não é, gente. Não é. Então, e não é problema nenhum você querer ter uma vida melhor. A gente vive no Brasil, eu acho, um sentimento assim,
de valorização do que não é, de fato, uma coisa ideal. E uma discriminação daquelas pessoas que querem ter ali um crescimento, que querem ter ali uma melhoria. Tanto que aqui no país, cara, quando você vê alguém lá no topo, esse cara é ladrão, esse cara é bandido, esse cara roubou alguém, esse cara fez alguma coisa errada, né? E nem sempre é assim, né? O cara teve uma ascensão na vida através do esforço, através do trabalho, e muitas falam, sai Se não for político, não é assim. Mas eu não vou ir. qualquer um que tenha uma ascensão, e as pessoas começaram a criminalizar, inclusive, essa vontade de, porra, de ser melhor. de querer melhor. Isso não é um problema, né, cara? Mas o que acontece? Quando eu estava nesse grupo, aqueles amigos ali que viveram um período comigo, que eu havia chegado em 98, que eu voltei para o Rio de Janeiro e fui morar na comunidade. Na comunidade São José Operário, só para você ter ideia da dificuldade nossa, que era tão grande no ano de 98, passou uma matéria no Fantástico que eu vivia em situação de miséria. Eu vivia com a minha família em situação de miséria. E nós moramos lá na casa de 3 pessoas de favor, porque eu não conseguia pagar aluguel nem na comunidade. Olha que situação difícil. Você morar na comunidade, todo mundo que mora na comunidade, você consegue ainda pagar um aluguel. Mas nós não tínhamos ainda essa situação. Então, as pessoas que estavam ao meu redor, elas não conseguiam enxergar um futuro melhor, porque elas já estavam inseridas naquele cenário há muito tempo. E eu já havia chegado ali, tinha 3 anos, 2 anos, pô. E eu falei, não, cara, eu não quero isso pra mim, não. Isso foi depois que a empresa do teu pai... Não, a empresa tinha parado há muito tempo. Entendi. Ela parou na década de 90, mas no início. E aí eu falei assim, cara, eu vou correr atrás de sair disso aqui. Como é que eu saio disso aqui? Fui buscar o conhecimento. Inclusive, eu vou falar o nome de uma ONG aqui, chamada Educafro. A Educafro é fundada pelo Frei Davi, conhecida no Brasil inteiro, que ele lutou pelas cotas. Independente do público que a gente está vendo, se você é a favor da cota ou não, mas foram as cotas que a primeira universidade no Brasil que deu a cota para a gente foi a UERJ. Então eu fui voluntário nessa ONG e estudei muito, inclusive na Fundação Getúlio Vargas. No início da década de 2000, eu fiz um curso gratuito na Fundação. Esse curso funcionava o dia inteiro, no sábado, era de 8 da manhã às 18, só matemática e português. Eu estudava matemática até meio-dia, almoçava e de 1 às 18 horas, português. Isso me abençoou também muito. Me levou para um outro nível também, me ajudou bastante. Então, assim, esse trabalho que você faz para conhecer o que é que o mercado tem para te oferecer, para ser um gatilho para você sair de onde você está, para você alcançar um novo patamar na sua empresa, cara, isso é muito importante. Você tem que estar antenado e saber como é que essas atualizações do mercado vai criar oportunidades que a gente aprende. Verdade. Muitas das vezes um risco, ele pode ser um risco que traga um problema realmente de fracasso, mas ele pode ser um risco de oportunidade. Então você tem que estar atento nisso no mercado desde do início a todo momento do seu negócio. Então, o que eu vejo que aconteceu na minha vida foi que Deus me deu uma mente para conseguir me reinventar. Isso é incrível. Entendeu, cara? Eu tava lá em cima, falei assim, eu toco um pouquinho de música, eu amo música, Davi, amo música, Márcio. E aí, eu tava tocando meu violão, cara, em cima de uma laje, dedilhando ali um louvor, cara, eu comecei a chorar, olhei pro céu e falei assim, eu não sei como é que vai ser não, mas eu não quero isso pra mim não. Chorei muito, cara, falei assim, no dia seguinte era dia das mães, cara, eu não tinha um presente pra dar minha mãe com 18 anos de idade, tava terminando o 2º grau, não tinha uma profissão, meu pai não podia me oferecer nada, eu falei, e agora? E eu falei, fiz um pedido a Deus, falei assim, eu quero uma profissão para ter um trabalho honroso e um dia poder dar um presente à minha família, dar um presente à minha mãe, dar um presente ao meu pai. E aquilo ficou guardado na minha mente, cara, que hoje eu posso ver que um dia após o outro, cada esforço de cursos que eu fui fazendo, eu fiz pré-vestibular na Educafro, passei na UERJ, minha esposa ficou gestante. No ano de 2004, eu ia ter que ir para a faculdade. Mas você estava lá ainda na comunidade quando ela... Eu tinha saído de um lado da comunidade São José Operário e indo para um outro lado, que era a comunidade tinha feito um loteamento lá do lado, a comunidade tinha feito, uma pessoa fez um loteamento, eu consegui ir para esse lugar, entendeu? E aí eu estava na comunidade, entre aspas. Mas você já trabalhava com... Na comunidade, sabe disso, no pé do morro, assim, né? Eu moro ali no pé do morro, é o linguajar nosso. Sim. E aí eu estava ali, no pé do morro. Mas já trabalhava com alguma... Estava trabalhando com o que nessa época? Não, a minha história é que em 98 voltei para o Rio de Janeiro, aí entrei num projeto chamado Projeto Vida Nova, as pessoas que são muito antigas do Rio de Janeiro vão lembrar. Legal. Eu virei instrutor de esporte na minha comunidade, eu pegava as crianças inseridas ali no ginásio,
fazia esporte com elas, levava pra ação lá no Maracanã, entendeu? Fazia alguns eventos para tirar. Inclusive, eu tenho fotografias que amigos que estavam comigo, crianças que eu tive comigo ali na época, eles eram crianças e que o tráfico, infelizmente, perderam sua vida. É. Não tiveram a oportunidade que eu tenho de estar aqui hoje, entendeu? Então, assim, e aí virei monitor de esporte, aí fechou o projeto, eu saí para virei militar em 2001. Acabou o projeto lá no... Acabou porque, assim, o projeto geralmente é mudança de governo, acaba o projeto, a verba não entra, aí a gente fica sem receber. Você não consegue continuar, você tem que arrumar um outro trabalho, encerra o projeto. A gente tem que ter bala e colete para fazer a atividade com as crianças. Não tinha o material para fazer. E aí eu ganhava R$200, mano, de ajuda de custo, R$200. E aí não tinha como. Resumindo, fui virar ajudante de pedreiro, servente e tal, que a gente queria ser ajudando o pai mesmo. E aí, quando foi em 2001, entrei no Exército. Quando eu entrei no Exército, eu achei que para mim ia ser o meu start na minha vida profissional. Eu falei, cara, agora tá tudo safo. Eu sei um pouquinho de música, vou estudar um pouquinho no instrumento de sopro, vou virar músico do Exército, atleta. Aí, quando eu fiz o meu primeiro TAP no Exército, pô, cara, minha pontuação foi maravilhosa. Cheguei, tomei banho, tinha gente ainda correndo aí. Entrei em forma, o capitão falou, ó, sargento, o soldado 1104 sai de forma, se apresentar ao capitão Morgado do atletismo. Virei atleta do Exército. Legal. 2001. Aí, cara, virei atleta do Exército. Tem um primo que é tenente-coronel, foi pra reserva agora. Olha como é que Deus faz as coisas. Capitão Morgado do atletismo não faz o menor sentido. Eu tô falando isso que a gente não sabe onde isso vai chegar. Eu fiz um vídeo, cara. Vocês conhecem talvez o Felipe Fera, que é um cara que fala muito sobre carros. Sei. Bandeirante. E aí eu tenho um carro que é um SW4, fui instalar um kit multimídia. Aí o Felipe fez um vídeo comigo lá, cara. Meu amigo que era vizinho meu na comunidade, mora hoje na Alemanha, cara. O cara tá próspero, a filha dele é garota propaganda da Playmobil. Legal. Olha só, cara, que história. Aí ele chorou falando comigo, cara. Me achou nas redes sociais, chorou. Ô, Anderson, se eu visse você e não conhecesse, eu ia falar, mais um charlatão na internet. Mas nós passamos dificuldade junto, cara. Olha o que a gente tem na sua vida. Então, assim, cara, pode ser que esse Capitão Morgado veja a gente uma hora, né? Mas enfim, cara, virei atleta do Exército. E esse primo meu, que é tenente-coronel, foi pra reserva agora, Ricardo Barbosa, mas o nome dele é Tenente-Coronel Barbosa. Agora, hoje... Mas você fazia o que lá? Corria, jogava futebol? Atleta de corrida, isso. Corrida, Corrida. Aí fazia corridas de média e longa distância. 5, 10, 12 e tal. E aí, quilômetros? Nossa! Mas é que pelo amor de Deus. Deixa eu só interromper um pouquinho para falar com o pessoal do outro lado da telinha, que entrou agora no papo, né? Claro, para a gente dar uma situada. Entrou agora no papo, preguiçosos, né? Estão ali fazendo o seguinte. Você que nos acompanha, sejam sempre muito bem-vindos, né? E para você que está assistindo o programa pela primeira vez, propomos análises, reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Estamos com Anderson Pereira, um cara formidável. Resumindo aqui rapidamente para quem chegou agora, basicamente de muito humilde, hoje é um mega empresário. Humilde mesmo, assim, correu atrás muito, trabalhou como porteiro em várias situações assim, e hoje é um mega empresário. Eu vou passar a barra pro Davi, que eu tô achando que tá muito... Passa aí que eu quero falar aí, né? Tá lá, tá vendo atrás de mãos, tá comendo um pastel de... Como é que é aquele pastel português? Pastel de Belém. Já, né? Fala nada, Davi, ó. Não, eu tô escutando aqui a história do Anderson, e assim, sabe o que tá me vindo à cabeça? É o seguinte, Anderson, que o Brasil é um país de Anderson, porque assim, tem muita gente com um potencial incrível, só que assim, tá tão afastada de um cenário onde elas podem se ver, sabe, tendo uma casa própria ou proporcionando uma vida melhor pros pais e para a comunidade delas, que às vezes elas começam a se perder, mas elas têm muito potencial. E dentro da tua história, Anderson, tem 3 coisas que você fala muito, assim, até a gente estava batendo papo aqui antes do programa começar, e agora durante o programa também, você fala muito de fé, e aí independente de religião, vamos pegar aqui fé mesmo, espiritualidade, você fala muito de educação, porque você foi uma pessoa que, pô, você se orgulha das boas notas e do teu empenho, do estudo que você fez, e cara, teu esforço mesmo, do trabalho. Cara, você acha que hoje essa tua mensagem de fé, educação e trabalho, ela é uma mensagem de fácil captação, assim, para a galera que está começando hoje?
o pessoal olha meio isso com preconceito, de fé, e tá buscando mais atalhos em vez do trabalho duro. Como é que você acha que a galera hoje escuta essa tua história, cara? Uma boa pergunta, Davi. Eu tenho visto assim, por onde eu tenho passado, as pessoas que eu tenho conhecido, as pessoas procuram, faz uma pergunta muito peculiar para mim, Davi. Elas perguntam assim, Anderson, o que que eu faço para ter sucesso? Qual é o caminho do sucesso? O que que eu devo fazer? Eu queria saber exatamente o que eu devo fazer. E aí eu falei para uma menina, numa comunidade em Realengo, ela perguntou isso para mim, eu olhei, ela estava num condomínio, um lugar onde tinha muito tráfego lá, e eu olhei para ela e falei assim, ó, saiba que quando você sair à noite para ir para a faculdade ou para sua escola, ninguém vai aparecer nessas janelas te aplaudindo e falando assim, ó, corre lá que você vai conseguir, vai, vai, vai. Mas muitas pessoas vão falar para você assim, poxa, não vai hoje não, tá chovendo, tá perigoso. Então, onde eu vejo isso? Eu vejo que o brasileiro, ele tem sim nós somos muito ligados à nossa vida espiritual, essa fé nossa. Graças a Deus, o Brasil é um país cristão, eu vejo isso. Respeito a crença de todo mundo, mas enfim. E eu vejo que eles têm muito essa pegada de buscar sim. Mas muitas das vezes, Davi, falta para essas pessoas uma oportunidade e ela vai fazer aquele link que meu amigo Sandro falou no início, cara, que é a oportunidade com conhecimento. E eu falei do esforço. No esforço. Entendeu? Muitas vezes, quando encaixa essas duas, está faltando para ela o esforço. Muitas das vezes eu falo com um cara assim, meu amigo, ó, surgiu uma oportunidade para você fazer isso, isso, isso. Ele, pô, só não posso hoje. Falei, meu amigo, obrigado. Não, valeu, depois falo com você. Já passo para outro. Quando ele vai me procurar no outro dia, eu falei assim, pô, cara, você perdeu sua oportunidade. E muitas das vezes a pessoa não entende o tamanho da oportunidade dele. Porque essa oportunidade, ela pode vir de maneira velada. O que é de maneira velada antes? Eu não posso demonstrar a facilidade para alguém que eu quero que ele esteja esforçado. E se eu mostrar essa facilidade, ele vai vir pela facilidade. Entendeu? Então eu vá com a dificuldade para saber dele qual é o interesse dele no assunto. E eu falo assim, poxa, coitado, ele não sabe nem o que ele acabou de perder. Não faz a O cara, entendeu? sensacional. Não, rapaz, eu vejo que as pessoas hoje, que eu tento, graças a Deus, o Davi, Márcio, depois que eu saí da comunidade São José do Operário, onde eu cresci lá, essa minha adolescência para minha fase adulta, muitas pessoas conseguiram acesso ao conhecimento, à universidade, estão tendo vidas melhores. E aí, voltando à palavra do Márcio, acabando com aquele preconceito, de, pô, cara, qual o problema de eu morar na comunidade? Não tem problema nenhum, meu amigo. Você pode morar na comunidade, mas eu não quero que minha filha fique vulnerável a uma bala perdida. Sim. Isso me deu força de trabalhar mais de 13, 15 horas por dia. Então, o cara não pode estar preso nessa situação. E voltando à sua pergunta, eu acho que, eu penso, né, que os brasileiros, sim, cara, estão ligados, sim, à vida espiritual, a entender que tem que buscar esse conhecimento, buscar educação, entendeu? Para poder dar esse start. Agora, eu penso assim que falta para a gente passar para os jovens, para o empreendedor, alguns pulos que o grande empresário não passa, cara. Ele não passa. Vim falando com o meu amigo aqui no início o seguinte, porra, beleza, a FGV, ela me ensinou a ter todos os planos de ação para não deixar um projeto fracassar. A gente sabe que 90 e poucos por cento de um projeto fracassa devido à falta de comunicação, falha na comunicação. Eu usei isso aqui com comunicação, mas não passei para cá. A comunicação ela é extraviada, ela não chega, ela inicia de um ponto, chega de outra forma. Enfim, mas meu amigo, ninguém no mercado vai te ensinar a viver 3 meses no vermelho. O que é que você faz? Fecha a porta? E aí, antes, se teu negócio fracassou, eu tava pensando nisso hoje, vindo para cá, cara. Porque é uma pergunta, pô, você já faliu algumas vezes? Eu já vi algumas pessoas empresárias, não desiste não, que eu já quebrei 4 vezes, beleza. Mas o quebrar não é orgulho nosso, a gente sabe que as dificuldades vão surgir. Você abre um negócio no shopping, o negócio começa bem, uma loja, um exemplo, e determina essa padaria, e o negócio começa bem, entra uma crise financeira aí, que a gente, entrando já no nosso assunto aqui, ninguém consegue me explicar, ainda mais que eu estudei lá na FGV, que era a 16ª economista do Brasil. Por que nós temos uma taxa absurda no Brasil? Por que nós temos essa taxa do Banco Central aí? A taxa do Banco Central, ela só serve para uma coisa, frear o consumo. Que é consumo? Taxa Selic. Taxa Selic, isso. Por que nós estamos com essa taxa básica de juros absurda? Então, assim, cara, eu acredito que existe coisas que acontecem e o Sebrae ajuda muita gente. Muito, muito. A FEComércio ajuda muita gente, cara. Só que falta isso chegar para eles lá. Eles não entendem que tem isso, entendeu? Às vezes o cara tem uma oportunidade, ele tem uma ferramenta. Sim. E ele não sabe que existe essa ferramenta. Você sabe, Anderson, que essa cultura de
Isso é uma cultura, não é só no Brasil, não, de valorizar o fracasso, né? E tem Nossa, muita. cara, então tá Virou modinha. Modinha. Você chega com orgulho, eu quebrei sempre prova do ar. Maravilha. Sensacional. Mas você sabe o que que é isso? Isso é o conhecimento. O cara está adquirindo conhecimento em cima dele mesmo, né? Isso aí, minhas experiências. O estudo é você adquirir conhecimento com as experiências dos outros, É. né? Quer dizer, Precisava se você voltaria o tempo quebrando, né? Exatamente, né? Vocês aprenderam dos outros, mas às vezes você vai ver cases ali, vai, isso aqui deu certo, isso aqui deu certo, isso aqui não deu por isso, por isso, por isso. Isso é adquirir conhecimento. Esse camarada, isso não é nenhum erro, não, porque às vezes o cara não tem acesso ao estudo, né? Às vezes o cara veio do zero ali batalhando, não teve oportunidade de estudar, ou teve que, em algum momento da vida, escolher ali um lado ou outro, por uma questão de sobrevivência, mas ele tá ali pagando um pênalti por isso. Eu acredito, Né? eu acredito muito, Márcio, que isso, tá ligado? Que o Márcio tá falando, Davi, é muito legal. Gente, me perdoe que eu direciono muito a palavra do Davi, porque ele tá muito distante da gente. Ah, calonge, calonge. Por favor, muito bom. Sim. O que acontece? Cara, eu entendo que essas oportunidades que a gente espera, que esse camarada entenda que é uma oportunidade para ele precisa buscar isso. Eu vi um ditado assim, voltando atrás. No Instagram eu achei aquilo meio absurdo, né? Mas vocês vão analisar aí. Ande com 6 pessoas medíocres, que você será o 7º. Né? Aí, vamos lá. Vamos pensar nessa fala aí rapidinho, falando pelo seguinte, calma aí. Certo que eu não tenho que andar com pessoas medíocres, mas como é que essas pessoas medíocres vão ter oportunidade se ela não andar com você que é grande? Então, calma aí. Existe um embate, cara, que a gente precisa levar em consideração. E meu pai me ensinou isso, nunca esquecer das minhas origens, perder essa humildade. É isso, cara. Não é porque eu ando num carro X que eu não posso me relacionar com alguém que tá num outro lugar. Agora, o encontros para esse relacionamento não tem que ser em determinado local que se expõe, que é complicado. E é isso que as pessoas que estão lá ainda, que eu dou um recado a vocês agora, têm que entender que nós que estamos aqui fora hoje, não temos mais os acessos mais fáceis, como tinha antes. Entendeu? Porque é perigoso. Só que quem tá lá dentro, Márcio, eles sempre pensam que é a gente que virou. Estrela. Estrelinha. Elas. Então elas têm que abrir mão de um determinado preconceito que elas mesmas criaram para ter esse relacionamento com a gente. Eu vou te falar que eu perdi muito relacionamento, né, mais frequente com amigos meus que estavam lá, devido a eles mesmos, né, para mim, cara. Outros que se abriram para isso, aí entender o seguinte, não, cara, o Anderson conseguiu alcançar um outro patamar e eu quero estar com ele. Beleza, você abriu isso, então a gente vai trazer esse cara para ter relacionamento conosco. Mas muita gente se fecharam e se isolaram, cara. Entendeu? É o que eu penso que acontece nessa barreira entre... E essa barreira hoje é estimulada por muita gente, né, cara? Assim, Existe um ditado bem assim, bem antigo, né? Que é o tal do diga-me com quem andas que eu direi tu é. Nem sempre é assim. Nem sempre. Isso é uma coisa até que eu acho que tudo é questionar. E é muito em cima de caráter, né? As pessoas hoje ficam transformando tudo em questão social. E, cara, na maioria das vezes não é. Eu tenho muitos amigos, eu também morei em lugares mais pobres, né? Na minha infância. Eu tenho amigos até hoje desses lugares. Não é um problema, só que as pessoas problematizam tudo hoje, né? E o que você está falando, pô, se eu não vou com tanta frequência lá na minha comunidade é porque é perigoso, né? E aí você passa a não ir, o cara já olha para você e fala assim, pô, aquele cara ali ganhou dinheiro, ficou assim, até que agora tá andando pra gente. E aí você vê o seguinte, né? Às vezes quem mais precisa é que fecha a porta, né? Pois é. Então, às vezes o Anderson tá lá querendo que o telefone dele toque, mas não toca, né? Exato. Olha só, isso que você falou, Davi, é tão importante que eu desenvolvi um projeto em São Paulo, eu fiz um cálculo estrutural de alvenaria estrutural, porque a gente começou a contar a história, o papo foi fluindo, pessoal. Eu sou engenheiro civil, sou gerente de projeto formado pela Fundação Getúlio Vargas, sou perito judicial pelo Compes, tenho algumas formações, alguns cursos que me trouxeram até aqui. E eu fiz um projeto de cálculo estrutural lá, em São Paulo, e eu conheci um método de construção através de ONG, em São Paulo.
A ANG construiu 140 apartamentos, HIS, habitação de interesses sociais. Eu fiquei assim, interesse social, eu fiquei assim, caramba, eu quero levar isso para o Rio de Janeiro. Trouxe o projeto para o Rio de Janeiro, habilitei 4 instituições não governamentais. E eu virei, sabe aquela situação do reinventar? Olha o que o Anderson fez para reinventar. Sem precisar financeiramente, eu virei candidato político a vereador no município do Rio de Janeiro. Cara, visitei as comunidades. Eu já passei por isso também. Fui lá, porque eu queria mostrar para eles que eu tinha uma solução para eles. Mas adivinha, aconteceu o que você acabou de falar, Davi? Eles mesmos criam dificuldades achando que eu preciso mais do que eles. Sim, Eu não obtive aquilo que eu precisava. Tive 2.000 votos no Rio de Janeiro, foi bastante coisa para mim. Sozinho, sem ajuda política de ninguém e tal. Mas é aquela fala que você acabou de fazer. Eles criam uma dificuldade, Uma barreira. uma barreira maior do que a que nós criamos, de oportunidade para eles mesmos. Então, às vezes, nós criamos oportunidade. Eu criei no Rio de Janeiro, cara, um curso em drywall, o meu xará Anderson Gomes. Eu formei aqui, Davi, mais de 3.000 alunos na pandemia. Legal, Aí cara. lá, Legal. formei, certifiquei, botei no mercado de trabalho, que é a construção a seco, sou especialista nessa área. Resumindo, as pessoas que eu achavam que ia estar perto da gente, que precisavam disso, cara, ignoraram, cara. Porque acha que vocês estão querendo usar dela para de alguma maneira se promover, mas não é isso, eu não preciso disso, cara. Elas não entendem isso, mas elas estão sempre com um pensamento tão pequeno, achando que você quer se autopromover para conseguir chegar em algum lugar, mas que você não precisa. Você agora me deu a deixa. Momento audiência, aquele momento em que nós prestigiamos quem? Quem, Márcio? A audiência. Não é prestigiar a gente. Claro. Lógico, então, Claro. momento audiência. Mas só para quem tá inscrito. Só quem tá inscrito, a gente vai prestigiar. Quem não tá escrito, a gente não gosta, cara. A gente não curte. Não puxa, não. A gente não curte. Não é nem neutro. A gente literalmente não gosta. Curte também. É assim que funciona, né? Tá. Fui na assistindo a gente. Mínimo. A gente tem uma audiência boa aí em Portugal, viu? As métricas aí do nosso canal, a gente tem uma audiência muito boa aí em Portugal, viu? Olha, que bom, que bom. Viu? Tá forte na propaganda lá, cara. Tô aqui. Vamos lá, vou aproveitar a deixa aqui do Anderson, que mandaram aqui pra gente, a gente sempre diz, né, que não tem como. Mandou rápido da internet. É isso aí. Mas a gente vai pegar leve hoje, capoeira. Fez uma curadoria antes aqui. E tem uma pessoa que mandou aqui pra gente, ó, a Valéria, ela diz o seguinte: a maioria das pessoas estabelecem metas pequenas porque se sentem pequenas e não porque o sejam. É exatamente o que a gente está conversando agora. Sensacional. Então, assim, aí continuando, a Bia também é interessante. Ser elogiada pela beleza faz um bem danado, mas ser elogiada pela pessoa que você é não tem preço. Bacana. Nossa, quem quiser comentar, tá livre o comentário, tá? Deixa eu só continuar aqui para prestigiar a turma. Bom, essa aqui não pode ler. Essa aqui é uma sugestão de Carmen. Muito elogiado pela beleza. A esposa dele deve elogiar, a mãe dele elogia. Botaram uma sugestão de caneca aqui, mas eu acho melhor não ler. Não? Não, o que você acha? Não, ruim. Melhor Não. Melhor não. Não precisa falar. Vamos pular. Nossa, essa pode censurar a gente. Tem outra legal. Cíntia, ninguém é tão ocupado assim. Desculpa, Newton errado. Ninguém é tão ocupado assim. Tudo é uma questão de prioridades. Verdade. Também. E outra aqui legal, que é muito bacana, que é um provérbio, né, que diz o seguinte: volta teu rosto sempre na direção do sol. Então as sombras ficarão para trás. Muito legal. Entendeu? Gente, pessoal, eu vou te falar uma coisa, tá Tá bonito. muito filosófico. O pessoal tá Eu poético. costumo dizer, Davi, Sandro, para as pessoas o seguinte, só a primeira frase que seria, eu acho que da Valéria, que é o seguinte: nós não podemos sonhar de acordo com as nossas condições. Perfeito. Não pode O esforço é o menos, não é abaixo. Não, é o mesmo esforço. cara, eu acho que é o seguinte, porque as pessoas sonham de acordo com a reserva que ela tem no banco, seu salário, e não é assim que você tem que sonhar. Você tem que sonhar muito alto. Como isso vai acontecer? Vai ser resultado do seu esforço e do seu trabalho. Claro contigo. E aí, vou aproveitar o que você falou. Não acaba o momento de audiência, não. Depois do momento de audiência. Só aproveita depois. Agora, viu o momento de audiência. Acabando, porque mandar uma notícia pra gente, é o seguinte: agora A próxima vez com sotaque português, hein, Sandro? está perto de se tornar realidade.
Cara, a gente está falando num outro programa que as máquinas vão dominar o mundo, agora que a pessoa vai... Cara, você já tem ideia, útero artificial chegando para o... Olha só, Olha, isso já começa, né? isso é a fonte da Oeste. Cara. Legal. Gente, eu não sei onde a gente vai parar. Juro, eu não sei onde a gente vai parar. É um negócio muito louco. Enfim, muito doido. E aí o pessoal fala muito de política. A gente está tentando evitar, né? Para não dar complicação. Parará. Ah, tem uma aqui, a Valéria também. Outra Valéria, tá? Ih, rapaz, isso aqui dá confusão, né? Melhor evitar. Então, já com as limitações do programa hoje, né? Deixa pra lá, isso é política mesmo. Confusão. Ah, essa é legal. Essa não é da Valéria. Eu não sei de quem é, não botou o nome aqui. Como é que é? Se não vai me ajudar a voar, libera a pista. Muito fone, muito, né? Adorei essa. Adorei. Se não vai me ajudar a voar, deixa eu voar. Muito bom. Enfim, que é isso aqui? Ah, isso aqui dá para ler. Isso aqui eu também não sei quem mandou, mas é bonitinho. Passamos 4 anos despiorando. Agora, em apenas 4 meses, estamos desmelhorando. Tudo que despiorou. Tá vendo? É político, mas enfim. Triste. Tá bom. Se gostou desse último, por favor, pega lá, viu? Cara, eu tava até tentando participar aí, falei algumas coisas, mas não sei se vocês ouviram. Não. Acho que não. Oh, então começa de novo aí o momento audiência, por favor. Não, as coisas sensacionais. Pode falar o que você quiser, a gente volta em qualquer post desse que mandaram pra gente. Não, eu tô querendo bater um papo com o Anderson, cara. Bom, então bate o papo. Peraí, o Márcio tá na fila. Agora o Márcio... Eu interrompi o Márcio. Eu queria aproveitar aquela deixa do Anderson e perguntar para ele qual foi o momento que você acha que virou o jogo para você. Porque o Davi falou um negócio interessante, né? Que o brasileiro tem um pouco de todo brasileiro tem um pouco de empreendedor. Mas é porque, na verdade, são as oportunidades que faltam, né? Assim, o cara... tem um empreendedor por necessidade. É isso que eu ia falar. Por necessidade. É porque não é escolha. O cara tem que sobreviver, né? O cara tem que arrumar um jeito de levar o pão para casa, alimentar a família. Então ele vai viver na busca por um emprego e ali sem conseguir sobreviver, ou ele vai tentar arrumar um jeito de fazer qualquer coisa para conseguir se sustentar, né? E foi isso que aconteceu com você, cara? Ou você conseguiu de alguma forma buscar, ou através dos cursos que você fez, se encaixar no mercado de trabalho, ou você falou assim, cara, eu vou ter que empreender, porque senão a minha conta vai chegar e eu não vou conseguir pagar. Não foi essa posição, até porque a gente estava empregado, eu era porteiro, trabalhava de 7 à noite. Isso é legal. Mas aí o que acontece? Eu poderia ficar em casa dormindo no outro dia. Ou poderia ficar porteiro pro resto da vida também. Tem muito que acontece, então o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar de noite, eu já buscava... Só, desculpa, não tem problema nenhum em ser porteiro, que hoje não tem um mimimi. Não há problema em ser porteiro. Mas se você quiser não ser porteiro, pode também. Davi, aonde eu moro, meus porteiros, se eu fizer churrasco, festa de final de ano, festa de aniversário, meu irmão, saiu o churrasco, eles são os primeiros a ser servidos. Se eu comer pizza, eu mando pizza na portaria lá para meus porteiros. E assim, pelo menos aonde eu tenho meu comércio, onde tem minha casa e tal. Eu tenho morado no Barra Balha agora, que estou fazendo uma obra na minha casa aqui na Barra, e eu tenho morado lá, eu vou contar essa história para vocês depois. Pô, de porteiro do Barra Balha. E esse vídeo está no meu Instagram. Olha como é que o mundo dá volta, a gente vai falar sobre isso depois. Qual é mesmo o Instagram? Qual é mesmo o Instagram? Anderson_Nito. Anderson_Nito. Só letra Nito. 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 Pegou aí? E aí, essa pergunta que ele me fez, eu já estava trabalhando de porteiro, tinha um sustento para minha casa, mas eu falei assim, não, cara, isso não é que eu quero, não é onde eu quero chegar, não é aquele sonho quando eu estava tocando meu violão lá na comunidade, não é isso que eu pedi para Deus me dar, para me dar um presente à minha mãe. Salário de porteiro, eu vou conseguir dar um presente para minha filha e olhe lá. Mas eu falei, não, eu quero mais que isso. E aí eu fui estudar, fazendo aquele curso para me capacitar na informática, e eu vejo que sempre Deus tem colocado no meu coração, e é algo que tem em mim, que deve ter no empreendedor, é esse feeling de você se reinventar e buscar algo novo. Por quê? O que eu fiz? Quando eu estava na informática, eu não me contive em consertar computador e ser técnico de informática no desktop, cara. Eu fui fazer um curso
Mas como é que você... Conta essa história, que essa história é muito boa. Você trabalhava com um porteiro lá, como é que você chegou nessa história de trabalhar com informática? Isso foi quando eu consertei o computador da guarita. Aí um amigo chegou de manhã e falou assim, caramba, você quem consertou? Vieram consertar. Porque tava quebrado lá, tava... Funcionar. E aí, naquela época já, os carros tinham um tag que a cancela levantava. Sei. E era pelo sistema do computador. Aí parou de funcionar o computador, a gente tinha que ficar abrindo a cancela no manual, o carro poder passar. Eu tava na guarita de saída, lá no Apple de Silver. Aí arrumei o computador, quando ele foi me render, eu saí voado para tomar meu banho, para ir embora. Quando eu voltei, que ele foi ver o livro, ele falou, cara, vieram aqui consertar o computador que você recebeu, tava ruim. Agora tá bom? Ele viu os carros passando e a cancela abrindo. Aí eu falei pra ele, não, cara, eu que arrumei, eu consertei aí e tal. Ele, caramba, faz uns cartõezinhos para você. Aí eu falei, não, não posso, eu não tenho curso. Aí fui lá, fiz o curso na Microlins. Aí o Leandro da Microlins com o seu Jaime, que eram donos da franquia, me contrataram como técnico da Microlins. Aí fui ser professor lá aqui no Recreio, virei professor no Recreio, e eles me contrataram, fizeram um outro contrato para me fazer a manutenção dos computadores das franquias deles, cara. Então eu tinha renda de porteiro à noite, e de manhã eu tinha renda, que eu era professor de manutenção, atendia os meus clientes, e aí eu tive a necessidade de arrumar um espaço para consertar as máquinas. E começar a atender gente ali. E aí aluguei um espaço, tinha uma mesinha lá. Quando entrava o computador que eu não resolvia na casa do cliente, eu já levava para esse lugar. Entendeu? Isso aí foi investimento teu. Isso aí, vou te falar como é que foi. Como é que eu consegui isso, nessa correria toda? Porque o cara que tá pensando em casa, fala assim, não, ele pegou o salário dele ali, aí juntou com o dinheiro que ele recebia aqui. Meu amigo, na realidade, isso não existe. O dinheiro desse salário você compra comida, o outro dinheiro que entra aqui você compra fralda para criança, comida. E eu não tinha dinheiro para alugar nada. E com troca de serviço eu consegui alugar um espaço. Legal. Eu arrumei umas máquinas pro cara, ele alugou o espaço para mim, na época eu pagava bem baratinho, e entrei. E aí o negócio começa a funcionar, Davi. Por quê? Quando você começa a inverter, quando você começa a se dedicar mais ao teu negócio, a entrada fica maior do que a saída. E aí você começa a ficar no positivo, você paga o seu aluguel, você começa a pagar isso e aquilo. Aí sobrou um dinheirinho, eu acho que também é um diferencial, eu investia sempre tudo no meu negócio. Entendeu? E aí fui enchendo a loja de produto, de informática, e tal. O negócio você não gastava, você reinvestia. Não, gastar a gente gasta para comer, para viver. Não, mas o pessoal torra. Quando entra uma grana boa assim, aí vou comprar um carro. Vou comprar não sei o quê. Não, hein? E até a gente gasta e acaba tem grandes negócios. No Rio de Janeiro, você chamou a gente, Davi? Não, eu digo, quando começa a gastar, acaba com o fluxo de caixa da empresa e às vezes coisas incríveis morrem no atrás. Acontecem, né? É isso. Então, é uma deixa que eu ia falar na frente, que eu entendo assim, que eu acho que para o empreendedor. Foi algo que veio no meu coração, cara, que sempre que vem algum recurso, muita gente tem feeling pro investimento, para a bolsa de valores, isso e aquilo. Cara, eu sou muito físico. Eu acho que tudo que foi acontecendo na minha vida, eu comprava sempre um bem. Essa garrafa aqui, ó, vou comprar essa garrafa. Tá ali, ó. Apertou, eu tenho uma garrafa para vender e tal. Então eu tinha esse medo. Que eu não sei, eu não conheço nada de mercado de investimento. Não conheço nada de mercado financeiro. Então eu falei assim, cara, eu tinha medo, entendeu? Aí você investia no teu negócio. Meu negócio. Na expansão do negócio. Mas aí o que aconteceu? Foi acontecendo os anos passando. Quando eu entrei na faculdade de engenharia em 2012, falei, cara, o meu mercado, que é o da minha família, que meu pai iniciou lá atrás, é o que dá dinheiro, cara. Eu tenho que voltar para isso. Quer dizer, você já estava ganhando dinheiro com a informática, já estava... O meu negócio que eu abri logo em 2009, na área do empréstimo consignado, então eu tinha duas empresas. Ah, você tinha outro negócio. Aí abri outro negócio em 2009 do empréstimo consignado, porque eu atendi um cliente no Rio de Janeiro, chamado Mário Cunha, e esse cara tinha muitas lojas aqui e me ofereceu uma outra oportunidade de ter uma franquia, um espaçozinho, né? E aí fui entrando nessa veia aí e consegui ter um espaço para me trabalhar. E aí... Quer dizer, era um cliente seu do negócio de informática. Aí ele tinha essa oportunidade lá de abrir uma franquia do negócio. Inclusive, uma loja deles estavam fechando na Penha. Aí foi eu, meu pai e meu irmão lá e compramos o que ela tinha lá. Mas o que era a loja? Mesas, cadeiras, um filtro para o cliente beber água, micro-ondas para esquentar a comida do funcionário. Mas o quê? Computadores. Foi isso aí. Aí iniciamos esse trabalho, e aí, cara, as coisas continuaram crescendo. Eu já tinha informática, meu trabalho aqui, tinha uma loja já no centro do Rio, lá no edifício central, que a gente chama no Rio de Janeiro de Infocentro. Sim. E tinha a minha loja de Jacarepaguá. E aí, nisso aí, pessoal, já tinha saído da portaria. Eu fiquei na portaria. Eu ia te perguntar. Porque se você ainda fosse porteiro, meu irmão, quantas horas de desse cara tem, cara?
consegue, não, cara, porque eu acho que o que dá qualidade pra gente, trabalho, raciocínio, é o sono, né? Você é Tarciane. Tarciane. Mas sabe por que eu sei? Hum. Sabe por que eu descobri? Porque tem uma foto em família aqui, aqui, ó, a foto linda deles aqui, ó. A Tarciane, a Thaísa e a Ana Paula. Que legal, cara. Aí, ó, vou mostrar pra você ó, aqui também. Você de casa Vai ver também. também. Depois, muito legal. Seguem a nossa rede social lá, Anderson_Nito no Instagram. Muito legal. Tô seguindo, viu? Então, assim, as coisas... Foi, e Anderson, tem um insight legal dessa conversa aqui que a gente está tendo, que é o seguinte. Tem muita gente que começou a se perguntar, né, sobre propósito e querer fazer transição de carreira e burnout, enfim, coisas que a pandemia, assuntos que a pandemia trouxe muito forte, né, durante e no pós. Cara, só nessa conversa aqui que a gente está tendo, você já foi porteiro militar, você já teve uma empresa de empréstimo consignado, já foi dono de empresa também de manutenção de computadores, e, cara, umas 5, 6 profissões já passaram. Cara, você não tem medo, né? Você não se coloca numas caixinhas, né? Então, o que você fala para a pessoa que fala o seguinte, cara, eu sou engenheiro, eu sou enfermeiro, Só sei fazer isso. eu tô de cachorro quente, eu tô querendo fazer outra coisa da vida, mas eu tô com medo e, cara, dá uma luz para essa galera, cara. Olha só, então, o que é que eu penso, Davi? Primeiro meu irmão, nessa que eu entrei na faculdade, eu falei para vocês que meu irmão entrou na faculdade de Direito. Aqui na Avenida das Américas, meu irmão tem escritório de advocacia, que lá deve ter uns 18 ou 20 funcionários dele. Mas ele não tem essa maneira de pensar que eu tenho. Ele é muito reservado. Ele é aquele cara que no negócio financeiro, no mundo financeiro, o pessoal chama de conservador. Vou te interromper só um segundinho, porque você falou assim, aquela história que eu contei. Você contou em off. Conta pra galera a história do teu irmão indo fazer direito. Ah, tá, pessoal. É importante. Pra vocês entenderem o seguinte, o que eu vejo também, Davi? Deixa eu só concluir essa resposta Perfeito. do Davi. E o que eu tenho para dizer para esse pessoal da coragem? Eu acho que, primeiro, cara, por isso que eu falo que eu sou um cara que eu não consigo desligar minha vida espiritual da minha material. Porque eu vou lá na Bíblia, no livro de Josué, e o Senhor Deus, ele fala 3 vezes, em versículos diferentes, para Josué: ser forte e corajoso. É a palavra que você acabou de usar. Então, a coragem, o homem que quer obter sucesso, ela tem que estar na frente. O Senhor Jesus é a coragem. Você não pode ter medo, cara. Entendeu? Por quê? Se você tiver medo, o não você já tem. O que saber que vai dar errado, você vai dar. Agora é o seguinte, vem cá. Eu tenho 100 mil. Eu vou investir isso aqui. Pô, mas é os meus únicos 100 mil. Mas vem cá, cara. Você não conseguiu obter esses 100 mil? Você acha que você não tem potencial de conseguir ele de novo? Você vai ficar preso por causa de 100 mil reais nesse investimento? E aí? Aí a gente vê histórias de pessoas que começaram uma brasileira foi vender coxinha nos Estados Unidos, começou com uma merrequinha e hoje fatura milhões. Não. Eu acho que essa história todos nós conhecemos. É recente. Só que é a coragem, essa palavra. Então, o que eu tenho para falar para esse povo é o seguinte, Davi: tem que ter coragem. Se você não tiver coragem, você não é um empreendedor. Eu não vejo um empreendedor conservador. O conservador vai ser funcionário de uma empresa e vai pegar o que ele ganha e vai investir em alguma coisa. Entendeu? Mas esse cara nunca vai ganhar igual um empreendedor corajoso. Esquece. Concordo contigo. Eu falo isso muito, viu? E vou dizer assim, Davi, finalizando só essa resposta, eu acho que essa coragem, para essas pessoas, é a barreira de entrada no mundo empreendedor. Eu vou pegar esse gancho, Davi, que eu acho um negócio muito importante da gente falar. E quando o Anderson fala de coragem, ele fala de uma iniciativa, de uma vontade, né? De você realmente não ter medo. O medo que é instintivo acontece no mundo animal. Medo não é ruim. Medo é. É isso, essa é a pergunta que eu vou fazer. Porque se você vê um rato com medo, um gato com medo, qualquer bicho, ele trava. E o medo faz você travar. E você tem que enfrentar o medo, né? E a pergunta que eu vou te fazer é legal, porque todo mundo conta a história da coragem. Mas eu tenho certeza que, assim, você passou dias que não dormiu, passou dias que deve ter chorado, que deve ter... Isso aconteceu exatamente. Porque isso acontece, gente. Ninguém é sobre-humano. Exatamente. Né? Cara, essa história de que você tem sucesso e que você não chorou Pois é. à noite, que você não acordou 6 horas da manhã e foi orar esperando que
as forças celestiais fossem ao seu favor. Isso é verídico, isso é verdadeiro, isso acontece. Até hoje você faz um negócio, você ora a Deus, não, vou fazer esse negócio aqui. Claro que você analisa o risco de tudo. A gente analisa o risco. Mas vem cá, vale a pena eu correr esse risco? É essa pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Isso é muito legal da gente falar, porque as pessoas não contam essa parte da história. Não, porque você tem que ser forte, tem que ser coragem. Não, bicho, vai ter hora que tu não vai ser forte. Tem hora que você vai ter coragem, que você vai repensar o cara... toda, mas tem que encarar a parada e tem que seguir. Fala, Davi. O cara que não tem coragem e é esse pseudo super-herói, na realidade ele é um psicopata, né? Se o cara não tem, se o cara não tem medo de nada e se arrisca com tudo, caramba, então a gente vai, mas vai com medo, né? Não, é bom deixar claro para vocês o seguinte, para todos os empreendedores, preste atenção. Eu falei para vocês, eu tô casado com a minha primeira namorada, minha noiva, minha esposa, que é a Tarciane, minha companheira, que me fez chegar até aqui. Tá comigo até hoje. É bom vocês entenderem o seguinte, que do outro lado tem a mulher te travando. Porque é o seguinte, chegou um momento na minha vida, cara, que eu tinha que vender uma casa para fazer um negócio. Mas eu já fiz tanta coisa que dei para ela a confiança, que ela falou, não, meu filho, eu estou contigo, vamos fazer. E não é fácil isso não. Não é fácil, porque a mulher, ela já tem um pensamento muito seguro, a mulher tem pé no chão, a gente vê isso no trânsito. A mulher, ela tem muito mais cuidado do que o homem, pô. Entendeu? Então eu tive que enfrentar isso e falar assim, não, minha filha, você confia em mim? Confio, vambora. Inclusive, até pequei em momentos de eu nem falar pra ela, porque sabia que se eu falasse, teve um momento, cara, que eu tinha um único apartamento num prédio que eu tinha feito lá, por exemplo, pra vocês entenderem rápido, e eu vendi o apartamento, Davi, sabe o que eu fiz? Comprei um terreno, mas a escola das filhas das meninas estava atrasada, cheia de conta atrasada. Meu pai me chamou de louco, minha esposa me chamou de louco. Eu comprei o terreno, sentei, subi para minha cobertura e ajoelhava e fazia como Daniel, que a Bíblia ensina para nós que houve um homem na Bíblia chamado Daniel, e devido a um momento na sua vida, ele precisava receber uma vitória e ele orava de manhã, de tarde e de noite. Eu falei, eu não tenho o que fazer, estou desempregado, sem obra. Vou ajoelhar. Meu irmão, orava de manhã, sentava no computador e fazia meu projeto. À tarde, orava de novo, continuava no meu projeto. Quando foi isso aí, comecei na segunda-feira, alguns diazinhos, e aí, em determinado momento, tocou meu telefone. O cara falou assim, se eu queria comprar um apartamento seu aí, que me deram seu telefone. Eu falei, meu amigo, não tem mais nada aqui, o único que eu já vendi. Mas, aí entra a fé. Eu não comprei no terreno, eu não já fiz o projeto, já não estou trabalhando lá. Eu falei para ele, mas vou começar no mês que vem o empreendimento. Se não tivesse comprado aquele terreno... Vou resumir a história para você, meu filho. No sábado, eu fechei a venda de uma cobertura, iniciei meu prédio, vendi todos os apartamentos sem nunca ter anunciado. Caramba, cara. Então, isso entra a fé com a coragem. A coragem vem primeiro da fé, tá? A coragem, junto com a fé e com a ação, cara. Então, você não pode ficar preso no seu medo. Se você não tem coragem, você não tem... o mundo empreendedor te encolhe. Não vai te dar oportunidade. E, Anderson, não é só mulher, não, cara. Você tem uma... Apoio? Apoio? Apoio mesmo. Assim, a minha família que trabalhava com obra, quando eu comecei a fazer meu primeiro negócio, eles riam de mim, cara. Riam de mim, cara. Meu irmão e meu pai que me apoiam, meu irmão é meu amigo mesmo de negócio. Eu e meu irmão Cara, outra coisa que eu vou dizer para vocês, empreendedores, seja amigo da sua família. Não queira ser maior do que seu irmão, do que seu pai, para você dizer que você é bom e eles são ruins, não. Porque na minha casa, todas as vezes, o segredo lá na nossa casa foi esse. Que meu pai me ensinou a ser companheiro do meu irmão. Quando eu entrava na dificuldade, meu irmão me ajudava. Quando meu irmão entra na dificuldade, eu que ajudo ele. E a gente tá andando, cara. Entendeu? Meu maior amigo é meu irmão. Entendeu? Meu pai. Então, assim, dentro das famílias, cara, existe uma divisão muito grande que impede o crescimento da família mesmo. Incrível, cara. Ele tem uma mulher, o irmão dele em casa tem outra. Aí começa a ver desencontro de interesse entre as famílias. Uma família querendo ser melhor que a outra. Em vez de eles se unirem para conseguir vencer juntos. Então eu vejo isso como um problema, cara, que deve ser encarado nas famílias. Se você, empreendedor que está aí me assistindo, me ouvindo, tem isso dentro da sua casa, observa se você no fundo do seu coração não tem isso. Eu passei por isso, cara. Meu irmão estava próspero lá, crescendo no negócio. Eu estava na informática, mas eu apresentei um negócio para ele, mas eu falei assim, não, eu quero vencer na informática, brigando e tomando pancada. Aí eu falei assim, não, cara. Não, Bruno, eu vou abrir isso aqui agora. Aí abri uma loja, botei minha esposa, abri um outro escritório, resumindo. Tirei isso de dentro de mim, porque eu não competi com quem está do meu lado, cara. E as pessoas têm isso, entendeu? Então, assim, eu acredito que é um tabu que deve ser quebrado dentro da casa.
Tem gente que fala que eu sou competitivo e tal. Não, não. Vai ser competitivo no mercado. Exato, exato. Agora, eu peguei aqui, a gente está conversando, tá rolando na internet, tá rolando direto aqui. Isso não é o mesmo, tá rolando, sei lá, como é que chama isso? Diz o seguinte: perguntei a um bilionário o que ele fez para ter tanto dinheiro. E ele me disse: esqueça todas as mulheres e foque em apenas uma. Ela vai te ajudar a conseguir tudo. 2, desapareça por 6 meses, trabalhe pesado 16 horas, todos os dias, e um projeto que você acredita 99% dos seus problemas não desaparecer. 3, algumas pessoas são investimentos, outras são despesas. Aí ele pede para ela de novo. Algumas pessoas são investimentos, outras... Eu estou lendo, ele está pedindo. 4, se você não gosta de onde está, mova-se. Você não é uma árvore. 5, vá para a academia vá para a academia pelos benefícios mentais. Não estéticos, não é só estético. 6, é preciso perder dinheiro para ganhar mais. É preciso perder alguns amigos para filtrar os que são verdadeiramente reais e leais. Gente, essa é receitinha de bolo, eu também não gosto de receita de bolo, não. Mas tem umas coisas interessantes aqui. E para fechar, 7, cuidado com essas 2 armadilhas que ele cita. Uma é se importar com o que os outros pensam de você, e 2, esperar pelos outros. Legal, né? Isso acho que tem bastante coisa a ver com o que a gente está falando. Sobre o início que você falou agora, que eu me identifico muito, é o seguinte, sobre ele falar que você deve focar, esquecer. Assim, eu acho que ele foi um pouco muito ríspido, né? Lá 6 meses e tal. Isso eu também não entendi. Isso eu ia até conversar. Eu até falei sobre isso no início, Davi. Pô, cara, você não pode querer empreender e trabalhar 8 horas por dia. Isso a gente esquece. Se você acha que você vai ser um empreendedor, trabalhar 8 horas por dia, acordar 8 horas, botar o jornalzinho na mesa, tomar seu café, não é isso. Mas eu acho que ele falou, Anderson, foi aquela coisa do deserto, né? Acho que todo mundo fica em algum momento no deserto também, desesperado ali, ou buscando alguma resposta, ou buscando alguma solução. Ele fica, as pessoas meio, não é que se isolam por quererem se isolar, mas se isolam por necessidade, né? Se isolam até das influências, que você precisa refletir. Tem hora que você recebe tanta bobagem. No meio publicitário, no meio... Vou levar para o meio publicitário. Você publicitário, né? Meio publicitário é muito comum. Muitas vezes você está criando uma campanha para o cliente, né? Enfim, tem que criar uma campanha qualquer, seja digital, seja rádio, TV, etc. E não é assim, você não senta na frente do computador e fica... E resolve. Peraí, deixa eu ver aqui um slogan pro Anderson. Vou ver aqui um negócio para a empresa dele. Vou ver uma logo nova, vou ver um negócio novo e tal. Não é assim. Muitas vezes a coisa acontece quando você exatamente não está fazendo nada. É muito louco. Você está tomando um banho, você está vendo uma televisão, você está olhando o céu, você está andando na praia. Então, não, isso aí eu entendi assim, ó. Quando ele falou do isolamento aí, eu digo assim, esse isolamento para ele poder se dedicar à atividade que ele está fazendo. Isso. Ok. Mas, por exemplo, eu sou engenheiro, não trabalho na área de publicidade, não penso como vocês, e tudo que vem na minha mente é quando eu estou fazendo a atividade. Só que vocês vão entrar no meu Instagram, vocês vão ver no TikTok lá, eu operando máquina, cara. Uma moto niveladora, uma máquina de 12 metros de comprimento. Eu vi você na Tunísia, na Itália, eu vi você em Portugal. Isso é muito bom. Portugal eu não vi, você não foi visitando a vida, não. Passei lá correndo lá, vou voltar com calma para tomar um café com o Davi. Cara, o que acontece? Então, tem outra atividade que eu faço, que eu acho que é o seguinte, o empreendedor, quando o seu negócio começa a dar certo, você tem resultados, eu acho que a diversificação do investimento, ela tem que existir. Perfeito. Te vender banana o resto da tua vida, cara. O cara para de gostar de comer banana, banana fica ruim, entra uma doença nas bananas, e aí tu vai ver de quê? Então, um exemplo que eu dou é o seguinte, eu trabalho, por isso que o meu amigo aqui, Sandro, viu, eu lá na Tunísia, a gente trabalha com representação de atletas, eu tenho com meu irmão um curso, clube, amador, no Rio de Janeiro, nós disputamos o Campeonato Carioca 11-12, Série Ouro, contra os grandes do Rio de Janeiro, 12-13 a gente está na Série Bronze, entendeu? E nós temos bons resultados, graças a Deus. É um trabalho que nós estamos fazendo de base. Nosso clube é o Mendanha Futebol Clube. Legal, cara. E pode acompanhar nosso clube lá. Temos quase 6 mil seguidores. É rubro-negro o clube?
Não. Mas Eu assim, tentei, né? Mas não, nosso clube, o Mendanha tem um espaço bacana, nós temos um centro de treinamento. Então, assim, nós levamos atletas para o exterior, levamos Que atletas bacana. para a Ásia, para a Europa. Legal. Então, agora o nosso Sub-16, possivelmente, esse ano já foi para Belo Horizonte. Jogamos no grupo, num campeonato, Copa Brasileirinho. Jogamos lá agora. Nosso Sub-16 caiu no grupo do América Mineiro, que é clube de primeira divisão. O primeiro clube do grupo foi o nosso, o Mendanha. Fomos jogar contra o América do Cali, lá da Colômbia. É um time grande, né? Empatamos de 1-1 no tempo normal, fomos classificados nos pênaltis, que pênalti é mais Rolê. emocional do atleta, que é a criança e tal, enfim. Então, eu acredito que o investidor, você que está no negócio, quando você chega a um determinado patamar, você pode dar mais saúde à sua empresa, e a gente entende disso, né, Davi? Deixar uma saúde financeira bacana e tal. Só que o mercado, muitas das vezes, ele não... Nós passamos 4 anos agora, quem está nos ouvindo entende de construção civil, difícil. Verdade. Do governo anterior. O presidente que nós tínhamos, que era o Bolsonaro, ele acabou com o projeto Minha Casa Minha Vida. Nós ficamos 1 ano sem diretriz do projeto. Mas a pandemia também, né? A pandemia não foi fácil. Mas eu vou falar para você, como engenheiro da área, e todos que estão me ouvindo aí depois comentem, o nosso maior problema, tinha projeto aqui no município de Queimados, no Rio de Janeiro, para construção de 187 casas. Meu projeto estava aqui. Nós estávamos numa fase de DPA e DPE, que é disponibilidade de água e de esgoto. Nós vamos entrar direto na SEDAI para iniciar o projeto já na superintendência da Caixa Econômica e perdemos o projeto. Agora, hoje, com a volta do projeto Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e FDS, e aí o governo já colocou aí voltando a falar, não é política, estou falando só na parte da construção mesmo, né, pessoal? Então aí já colocou já as diretrizes do projeto, de quanto que é o subsídio do projeto. Aí agora a construção voltou a ter outro olhar, entendeu? Ainda temos um embate muito grande para a construção civil, porque não adianta a gente fazer 300 apartamentos e a taxa de juros, taxa Selic básica de juros, não ser atrativa para o comprador. E aí isso vai criar o mercado imobiliário. Se nós não conseguirmos diminuir isso, que os bancos consigam taxas atrativas, vai dificultar. O subsídio que o governo já deu já vai ajudar muito as construtoras e as pessoas que têm colocado meu Deus do céu, como é que a gente chama? Da habitação, gente. Subsídio da habitação. Não, a gente está com Déficit. déficit habitacional, deixando o nosso déficit habitacional para se diminuir isso. O governo novo agora anunciou aí 2 milhões de habitações até 2026. Então a gente sabe que é um mercado. Se você que está em casa pesquisar, você vai ver que a construção civil é o setor econômico que aquece a economia global, em qualquer sociedade. Ali você atinge, direta e indiretamente, toda a sociedade. Então, nós passamos 4 anos difíceis. Eu acredito que a construção civil agora vai dar uma alavancada. E aí, por que eu dei essa rodada? Para explicar que teve um momento na minha empresa que te fala assim, não, cara, se eu deixar isso aqui, vou morrer, eu vou perder poder de compra. Então tem que pegar esse dinheiro e investir em outro Eu lugar. estava assustado, eu achei que ele ia falar que deu essa rodada porque fez o L. Não, Havia aí de Portugal, só para pegar a brincadeira, a gente estava falando um pouquinho de política, eu vou falar um pouquinho de política. Vocês não precisam falar, não. Podem ficar na de vocês. Mas o nosso atual presidente teve aí e foi muito bem ovacionado, né, pelo jeito, Davi. Fala uma coisa o que aconteceu aí, porque as notícias aqui não foram das melhores, não. Pois é, então, não sei exatamente quando esse programa tá indo pro ar, mas as velhas novidades são o seguinte, realmente teve aqui, e, cara, teve protestos pró e protestos contra. Os protestos contra foram bem mais barulhentos. Ele discursou no parlamento também sobre protesto, teve protesto fora. E aqui também tem um caso que é do caso Sócrates, né, que também foi um alto político aqui de Portugal que, enfim, por esquemas de corrupção, ele acabou afastado e não está preso, e aí começa a surgir uma nuvem no ar de que, mas será que ele pode voltar? E aí é um caso muito caro aqui para o português, porque não é um dos menores exemplos, né? E aí trouxe esse caso de novo, ou seja, é uma ferida brasileira que começou a doer aqui também, né? Poxa, será que
que políticos já foram condenados à corrupção podem voltar aqui também. Enfim, cara, deu um tumulto, cara. Deu um tumulto. Tava direto aqui. Também com relação ao que foi falado pela OTAN, o posicionamento dele da guerra da Rússia com a Ucrânia. Teve uma confusão também nesse sentido, né? O posicionamento que ele tomou. Na realidade, assim, ninguém sabe qual é o posicionamento, porque quando ele foi para a China, falou uma coisa, quando foi para os Estados Unidos, falou outra, e quando veio para cá, voltou a falar a primeira coisa que tinha feito, falar dos Estados Unidos. Então, uma repórter aqui portuguesa fez essa pergunta, né? Afinal de contas, qual que é a posição brasileira em relação a isso? Português, né? Pois é, ele não entendeu. Então, não rolou a resposta, sabe? Continuamos curiosos para saber qual é a posição dele realmente em relação a isso. Mas vamos voltar ao assunto aqui, porque o nosso assunto principal não é política, mas só para dar uma aliviada. A gente tá. Vamos pegando a reta final do M de hoje, então, para a gente poder. Até poder liberar nosso amigo aqui, que, por favor, volte mais vezes. É o mínimo que a gente espera, É o mínimo. que você retorne. É o mínimo que a gente espera, porque de fato é uma história sensacional. Tem que botar o óculos ali. Mas você sabe o que me chamou a atenção? Outra coisa é que o Anderson estava falando aí, que é um discurso que eu já ouvi de muitos empreendedores seriais, que é o seguinte: por que eu vou colocar, por exemplo, meu dinheiro na Bolsa de Valores, que seja, porque quando a gente coloca o dinheiro na Bolsa de Valores, a gente está colocando, acreditando no projeto de alguém. A gente está entregando dinheiro para o outro CEO fazer. Mas eu tenho as minhas próprias ideias, mas eu tenho os meus próprios projetos, e aí acabam abrindo diversas empresas, né? Para ele investir nele mesmo, né? Então, assim, quando eu vejo eu ouço o Anderson falar de que agora já surgiram mais duas atividades dele, né? Jogador de futebol e tudo. Você vê o seguinte, ele está colocando os ovos em diferentes cestas, né? E aí, Anderson, assim, uma curiosidade mesmo. Cara, quando você olha uma oportunidade que você fala assim, cara, não sei se eu tenho dinheiro para entrar aqui, não sei se eu tenho know-how para entrar nisso, mas eu quero muito. Talvez tenha sido essa tua história com o futebol. Cara, como é que você entra? Como é que você dá o pulo de entrar? Você busca outros investidores, você vai no banco, pega dinheiro, você liga para alguém que está no mercado para entrar junto com você. Como é que é essa coisa do eu tive uma ideia e quero botar isso para frente? Existe uma situação muito bacana essa pergunta, Davi, muito bacana mesmo, porque a gente que chega num determinado patamar de investimento, você tem outros amigos que têm poder de investimento, têm condições financeiras, mas muitas das vezes esse cara, ou ele é conservador ou ele acredita só nos seus projetos, entendeu? E aí, ele olha um projeto no início, ele não tem a visão que você tem, então ele perde a oportunidade. Por exemplo, vou dar um exemplo direto objetivo agora. Eu recebi uma ligação do presidente, nosso amigo Jedson, presidente do Porto Velho em Rondônia, time de primeira divisão de Rondônia. Nós temos uma sociedadezinha lá com ele, vai acabar nosso contrato agora, início de maio. E aí ele falou assim para mim, Anderson, quer vir tocar o campeonato desse ano? Você e o Bruno? E aí, cara, a vaga da Copa do Brasil é sua, você pode vir para cá e tal. E eu estava envolvido nos meus projetos no Rio. Aí eu falei para ele, presidente, não posso ir, toca aí, para mim não vai dar e tal, eu tenho como ficar fazendo essa ponte aérea Rio, Porto Velho, que é distante mesmo, até de avião é complicado. Sim. E aí, não fui. Falei com um amigo. Ah, bacana, beleza. E ele pensa que um outro projeto que ele tem me apresentado é bom. Sabe o que aconteceu? O presidente montou o time, foi para a final, agora do campeonato, vocês que vão assistir lá, agora não se guardar do programa, já ganhou a vaga do Copa do Brasil. O investimento era de 300 mil, ele já vai ganhar 1 milhão. 900 e poucos mil agora da CBF, já em dezembro de 2023. Cara, e fala pra mim, aonde na bolsa você coloca 300 mil e faz ele virar 1 milhão? Deu certo. Já viu o contrário bastante. Existe o risco, Davi. É certo que ele ia ganhar o campeonato, mas só que é o seguinte, vamos olhar, primeira divisão de Rondônia, é forte ou é fraca? Qual é o potencial que você tem? Qual a estrutura que você vai ter para esses atletas? Resumindo, cara, é um projeto de 70% a 80% já de sucesso. Então, se eu tenho 80% de sucesso, 20% de risco, então é melhor, então eu não pude fazer. Então, assim, como é que você analisa isso, Anderson?
parte do Mendanha hoje, do clube que nós temos lá. Eu e meu irmão, nós somos apaixonados por futebol como todo brasileiro. Apaixonado. E nós começamos a investir na área do futebol e eu falei assim, cara, eu quero ter uma segurança no nosso investimento. Como é que você consegue investir com uma segurança no seu investimento? É você trabalhar com esses garotos da base, registra tudo bonitinho, vai fazendo o teu trabalho anual e aonde esse garoto vier estourar, onde ele chegar, você garantiu uma participação no futebol. Não é que eu vou trabalhar com um garoto e vou fazer um Neymar. Mas quando eu analisei o mercado, conversei com meu irmão, eu falei, cara, dá pra gente tocar isso aí. Vamos fazer melhorar? Vamos organizar o negócio? Então, um amigo nosso, cara, que eu tenho uma saudade danada, que é o Galvão, engenheiro civil, meu amigo de profissão, me chamou para um negócio 2 anos atrás, fui para lá, fechamos negócio, assinamos contrato. No ano passado, nós perdemos ele, cara. Galvão veio a falecer, infartou, e a sua esposa hoje é nossa sócia, mas ele foi formado em executivo de futebol na primeira turma da CBF, e aí a gente estava sonhando junto, e aí esse negócio, aí você vai conhecer um outro negócio nosso, Davi, era o sonho do meu pai, cara, na favela, na comunidade, porque eu falava assim, que a gente ia ter uma fazenda. E aí viemos lutando, trabalhando, Deus preparou e meu irmão compramos a fazenda do meu pai. É um sítio, 45 hectares, não é uma fazenda, mas o nome do primeiro é fazenda, então é fazenda, né? Meu irmão, aí meu pai falou assim, meu filho, ó, bota um gado lá, cara, bota um gado. Cara, fala pra mim, aonde você bota 12 mil reais virar 180? Não sei, fala pra mim aí. Vou te falar agora. Meu irmão foi lá, comprou os bezerros, colocamos pra engorda. Olha só, meus bezerros engordaram, cresceram, viraram boi. Trocamos pelas vacas Nelore, bezerras. 2 anos depois, a bezerra ele vendeu por 150 mil. Ele comprou. Então, assim, cara, o negócio, muitas das vezes, está na sua frente, mas tem aquela coragem, força de vontade de você querer fazer. É todo mundo. Um empresário me ligou, um cara bilionário, me ligou, pô, antes, sei que lá, e tal. Eu falei, cara, tá aí, teu dinheiro guardado aí, querendo que eu invista com você, me mostra onde você bota um gado para engorda aí, só, não precisa ser milionário não, cara, milhões de gado não, pega 100 vaquinha Nelore, ou 100 bezerro Nelore, bota para engorda, vê quanto é que você gasta, quanto você tem de investimento, me mostra o teu investimento que dá mais dinheiro que isso, aí eu vou investir junto com você. Não tem, Davi. Então, assim, aquilo que você falou, não tem como um cara que tá, mesmo que tá remando ali embaixo, ganhar um trocadinho, o cara fala, bota o dinheiro aqui antes. Eu pago um ponto. Pô, cara, você tá doido? Eu compro equipamento para minha empresa e ganho 10 vezes mais do que isso. Então eu vou acreditar, eu acredito no meu projeto, cara. Eu acredito que você, empreendedor que tá em casa, tem seu sonho, primeiro, você não, eu acho que eu deixo isso aqui. Você não sonhe de acordo com a sua condição. Sonhe mesmo. Isso é muito legal. Tá? Então, porque o cara fala muito de projeto, e às vezes tá sonhando baixo. Então, sonhe alto. Acredite nos seus sonhos. E, meu irmão, arregaça a manga, trabalha e vai atrás. E, Anderson, eu preciso agora interromper, porque o tempo está mega estourado do programa. Então, já estão acenando para a gente, estão soltando fogo. Então, já, e o outro está pulando lá dentro da suíte. A luz, então, a luz já piscou. Teatro, quando a crise era... Tá assim, eu tenho que... A pessoa está passando aqui. Daqui a pouco apaga a luz, gente. Tá escuro aqui. Então é o seguinte, vamos à reta final do M de hoje, deixando, né, o nosso convidado Anderson encerrando num grande finale, então aguenta aí. Vamos começar, Davi, ó, você tem prioridade, que você está aí no Velho Continente? Você tem muita prioridade e pouco tempo, Davi. Pouco tempo. Vamos ser sucinto agora para encerrar o M de hoje. É contigo, Davi. Quero agradecer muito aí a presença do Anderson. Pô, deu uma aula aqui pra gente, porque se tinha alguém que tava, não, vou deixar eu ver esse programa aí que apareceu aqui pra mim, e a pessoa tava sem vontade, olha, acho que ela ganhou aí o empurrão que ela precisava pra sair da inércia, pelo menos. O que ela vai fazer, aí bota coragem e fé, e se dedica a aprender e vai lá e faz, sabe? Mas, assim, acho que a grande mensagem do Anderson é essa. Dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Existe um caminho. Se tá perdido, faz uma oração. Se não tá perdido, procura alguém do teu lado que pode te ajudar também. Mas acho que quando a gente tá bem intencionado e se prepara, as coincidências, né, que não existem, mas as coincidências acontecem e te empurram pra frente. Boa, vamos lá.
Meu amigo Márcio Escudeiro. Eu só vou agradecer, cara. Só vou agradecer. Você é sensacional, tua história é maravilhosa, inspiradora. Acho que muita gente vai, como o Davi falou, se o cara tava desistindo agora, ele, porra, eu vou tentar, entendeu? Vou dar mais aquele gás. E é importante fazer isso. É importante você contar essa história para as pessoas, porque, de fato, não é fácil. Você passou por esse processo várias e várias vezes, né? E sabe muito melhor do que muita gente o quanto é difícil. Mas é possível, né? É difícil, mas é possível. Então, meu amigo, escuta o cara. Eu vou pedir para você não se alongar muito agora no encerramento, mas queria deixar primeiro o convite para você voltar. O pessoal está olhando para a gente. Se tu for palestrar agora no finalzinho, antigo, Ele precisa voltar. Ele precisa voltar porque ele precisa apresentar as próximas bacana, uma das entrevistas mais legais que a gente fez ainda em praticamente 4 anos, com a nossa 4ª temporada de M. Muito bacana, a gente está num formato novo, né? Mas, você venha mais vezes, e venha bastante mesmo, porque é muito legal essa troca de ideias, é muito legal, inclusive discordar, né? A gente concorda muito, mas discordar é salutar, quando a pessoa tem respeito. Né? Quando a gente respeita a opinião do outro, mesmo discordando, tendo respeito. Então, você acha que é isso que fica bacana. E agora é contigo, fecha o programa da maneira que você quiser. Não, cara, eu só tenho que agradecer a vocês. Para mim é uma honra, um privilégio, muito grande. Muito obrigado por nos conceder essa oportunidade. Estarei disponível para outras oportunidades de estar aqui, conversar. Eu queria deixar para o empreendedor assim, ó. É só uma dica, pessoal. Primeira coisa, você começou a empreender, legalize o seu negócio. Por quê? Quando você legaliza o seu negócio, você é visto. E aí você começa a gerar números, porque o governo, o banco, ele só te conhece quando você mostra para ele quem você é. Então, primeiro, não tenha medo que as pessoas te ensinam aí embaixo que você não deve fazer um imposto de renda para você pagar. Pelo contrário, declare o que você está ganhando, pague os seus impostos, que aí os bancos vão te enxergar. E aí, fazendo isso, você vai ter a oportunidade de alcançar recursos, de repente, que ninguém vai te dar. Mas um banco vai acreditar no teu projeto e você vai melhorar aquilo que você está fazendo. Primeiro é esse passo. Fez isso, faça um trabalho bacana de redes sociais, de mídias, se comunique, tenha compromisso com o seu cliente com o horário de início, horário de terminar a sua atividade, seja responsável. No início do teu projeto, teu trabalho, se ele for comercial, hoje você abre o seu teu estabelecimento, amanhã você não abre, hoje você abriu às 10, depois... Essa é uma responsabilidade que você tem que ter com o seu cliente, com o seu público, ainda que não vai ninguém, mas você tem que abrir e tem que fechar no horário certo. São coisas que eu vim aprendendo na minha vida, eu dei valor para que eu fiquei olhando que as pessoas Poxa, eu cheguei no meu estabelecimento, gente, a fechar negócios, porque eu cheguei mais cedo e abri na hora certa. Se eu esperasse por um funcionário abrir, eu tinha perdido, depois eu chorei sozinho, falei assim, poxa, cara, olha o negócio que eu poderia estar perdendo se eu deixasse alguém vir abrir o estabelecimento hoje e confiasse, se a pessoa atrasasse, meu patrão, mas hoje eu só atrasei. Não tem problema atrasar, não. Tem sim. Já fui militar, tenha compromisso e responsabilidade com o seu horário. Agradeço aí a vocês, forte abraço. Segue a gente nas redes sociais lá, compartilhe. Tem uma história lá bacana, pessoal. Eu estou lá na varanda do Barrabalho, onde eu fui porteiro. Olha o que é que Deus faz. Aonde eu fui porteiro, como eu estou fazendo obra na minha casa, eu estou morando provisoriamente de frente. Eu olho a guarita onde eu trabalhava, eu era porteiro e hoje eu entro de carro lá. Muito legal. Então, assim, cara, a vida dá volta e vale a pena você confiar em Deus, acreditar que seus sonhos não são em vão. Sonhem e acreditem. Parabéns, Anderson. Parabéns. Deixar aqui novamente o Instagram da Fera é Anderson_Nito. Repetindo, Anderson_Nito. Agradecer e fechar o programa dizendo que o que torna irrealizável o sonho não é o sonho em si, é a inércia de quem sonha. Até a próxima, gente. Estamos aí. Valeu. Toda semana aqui, em todas as plataformas. Valeu, Davi. Valeu, Anderson. Obrigado. Valeu, Sandro.